Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando aqui no Parque Municipal Professor Amilcar Viana Martins, que é um parque municipal da Fundação de Parques Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. O nosso assunto hoje é muito interessante. Nós vamos conversar com o zootecnista Alisson Coutinho. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui falando do assunto que é a minha vida, em última análise, como você bem frisou, há 26 anos, superintendente do IBAMA e há 29 de formado. Aliás, até me permita nessa apresentação dizer que o que me levou à área de meio ambiente foi exatamente o fato de, à época, ser um zootecnista um pouco frustrado, vamos dizer assim. Por que frustrado, Alisson Coutinho? Porque eu tinha acabado de me formar numa grande universidade. E ter feito um estágio muito bom na Ceseta Energética e acabei sendo convocado para trabalhar na Ceseta numa expectativa de desenvolver alguns trabalhos ligados à área de zootecnia. Mas o meu sonho sempre foi muito ligado a meio ambiente. E a frustração é porque depois de 3 anos lá eu não conseguia desenvolver esse lado ambiental meu. E fui convidado então para estruturar, implantar um centro experimental de criação de animais nativos em Manaus. Eu quero saber o seguinte, você foi lá em Manaus para implantar esse centro de animais. Ele está lá, está funcionando? Está lá até hoje, com uma dificuldade grande, que é uma dificuldade generalizada, de fixar mão de obra especializada para essa área lá em Manaus, mas o centro está lá. O IBAMA foi uma junção de órgãos, tipo IBDF, Sudévia, Sudep, se for o caso eu explico depois cada uma dessas sopas de letrinhas aqui, e foi criado em 1989 na gestão do então presidente José Sarney. Confere, Alisson Coutinho? Confere, só faltou aí a SEMA, que é a antiga Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Fala um pouco para nós da sua visão da Amazônia brasileira. Ô Ronaldo, é evidente, esse inclusive se estabelece no seio do IBAMA uma grande discussão, né? Porque uma boa parte dos recursos, sobretudo nos últimos tempos, vão para a Amazônia, não porque a Amazônia, claro que a Amazônia é extremamente importante, mas porque o foco nacional, o foco internacional está muito voltado para a Amazônia, no momento em que a comunidade científica internacional cobra muito do Brasil um aumento de desmatamento recém-anunciado, né? E que isso pressupõe ou induz necessariamente a necessidade de ter uma ação mais fortalecida para aquela região. Claro que o Brasil não é só a Amazônia, mas ele se reveste de uma importância muito grande, né? Há um esforço muito grande da ministra Marina no sentido de conter esse desmatamento. Nós, brasileiros, governo brasileiro, ONGs, a Academia Brasileira, temos condições de administrar a Amazônia? Eu não tenho dúvida, Ronaldo. A Amazônia é nossa. A sua visão e a visão do IBAMA na questão do tráfico de animais silvestres? Ronaldo, Minas Gerais tem uma posição muito estratégica no que diz respeito ao tráfego, porque ele é rota de tráfego, né, que vem da Bahia, ou que vai para o Rio de Janeiro, a rodovia Rio-Bahia. É um estado que tem uma diversidade muito rica, muito grande no que diz respeito à fauna, e que hoje ainda é administrada pelo IBAMA, ou seja, a questão da fauna é gerenciada completamente pelo IBAMA. É uma área que absorve um contingente de profissionais bastante elevados, que exige muita especialização, né? Mas a gente tem feito o Estado, muito recentemente, numa parceria com o IBAMA, tem feito uma preparação para daqui a pouco absorver de forma compartilhada essa questão da fauna. Existem grandes questões relacionadas à fauna, como a questão de criadouros, de zoológico, que durante muito tempo ainda a União, representada pelo IBAMA, vai continuar gerenciando, né? Nós temos, para você ter uma ideia relacionada com a questão do tráfego, um centro de triagem, tem mais 3 além desse que eu vou me referir, que é aqui em Belo Horizonte, nos fundos da superintendência, que circulam por lá vítimas de apreensão, 14 mil indivíduos, espécimes. E a pessoa precisa entender por que a Polícia Federal interfere nessa questão do tráfico de animais silvestres, principalmente por causa dos aeroportos situados, por exemplo, em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador. A Polícia Federal entra muito na questão dos aeroportos. Sem dúvida nenhuma. Não só nessa questão, mas principalmente, né? Na área de inteligência também a gente conta muito com a Polícia Federal. IBAMA e IEF dão parceria de uma maneira geral e também nessa questão de tráfico de animais.
O IEF, inclusive, tem conversado muito com a gente através do seu diretor, né, o Humberto Candeias, via doutor secretário também, o Zé Carlos Carvalho. Agora, o Estado vai ter que se estruturar um pouco mais para assumir essa questão da fauna. Agora, parceiro, o Estado de Minas Gerais, aliás, tem uma característica que é muito peculiar, né? A questão florestal em Minas Gerais, ela já nasceu de uma certa forma descentralizada. Há muito tempo o IEF é muito antigo, quase, eu não me lembro dessa data aqui agora, mas é contemporâneo da sua criação com o IBDF, né? Mas já nasceu descentralizado. E a gente, nessa política de descentralização, deve fazer a mesma coisa com fauna. O Estado está se estruturando, como eu já disse. Agora, as parcerias, elas ocorrem com o Estado, não só com o IEF, com a SEMAD de maneira geral e de todas as suas vinculadas, muito fortemente. Polícia Militar de Meio Ambiente ou Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais, com vocês do IBAMA. Eles têm feito algumas apreensões boas, já fizemos um programa com eles aqui, foi muito bom programa, boa repercussão. Ronaldo, sem dúvida nenhuma, a parceria com a Polícia Militar, ela é muito antiga e ela é tão intensa que ela se confunde. É muito comum você falar, uma pessoa dizer, olha, minha Polícia Militar esteve aqui na minha propriedade, me autuou, quando foi o IBAMA que esteve lá e vice-versa. Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, que é lógico, precisa ser aperfeiçoada, precisa ser mais rigorosa, mas que já foi um bom indicativo, um bom caminho. Sem dúvida nenhuma, foi um avanço maravilhoso, né, porque torna crime inafiançável algumas ações danosas ao meio ambiente, alguns crimes, né, contra o meio ambiente. Ela já teve a sua regulamentação através de um decreto e agora, fazendo 10 anos proximamente, tem algumas complementações, alguns ajustes, mas foi um dos maiores avanços, porque a gente tinha muita dificuldade, inclusive, à época, alguns autos de infração que eram derrubados porque eram baseados numa portaria, né? E a gente sabe que isso não é possível. IPCC, essa sopa de letrinhas, significa mais ou menos o seguinte, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. É um painel que envolve diversos países. E eu queria que você comentasse com a gente a questão do IPCC e a sua influência aqui, o seu reflexo aqui no Brasil, principalmente nas questões florestais, nas questões do IBAMA. Acho que o que há de mais importante no IPCC, o que ele de mais importante produziu até hoje, foi em meados do ano passado, né, aquela dúvida que já existia, que perdurava e que perdurou durante muito tempo, de que as mudanças climáticas, o aquecimento global, se devia a fenômenos naturais. E havia dúvida se eram fenômenos naturais realmente ou a intervenções insustentáveis do homem na utilização dos recursos ambientais. O IPCC colocou um marco definitivo nessa discussão. As mudanças climáticas e o aquecimento global se deve à intervenção desastrosa do homem na utilização dos recursos ambientais. Parques nacionais existentes em Minas Gerais, assim, rapidamente. Olha, nós temos um privilégio de termos aqui em Minas Gerais 15 unidades de conservação, né? E todas elas da maior importância, mas eu destacaria os parques nacionais, né? O Parque Nacional da Serra do Caparaó, que até pouco tempo era detentor do ponto mais alto do Brasil, que era o Pico da Bandeira. O Parque Nacional da Serra da Canastra, onde tem a nascente do Rio São Francisco. Importantíssimo. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Nosso vizinho aqui, Parque Nacional da Serra do Cipó. Parque Nacional da Serra do Cipó. Parque Nacional do Cavernas do Peruaçu, com inscrições rupestres importantíssimas, uma área espeleológica fantástica. Além de uma reserva biológica, que é a Reserva Biológica da Mata Escura, lá no norte de Minas. Nós temos ainda 4 áreas de proteção ambiental. Aqui é uma mais conhecida, a Apacate Lagoa Santa, Morro da Pedreira, enfim. E ainda florestas nacionais, como a de Ritápolis, Passa Quatro, Paraopeba. São 15 unidades de conservação que até a criação do Instituto Chico Mendes tinha total gerência e administração do IBAMA. Com a criação do Chico Mendes, automaticamente passa para a administração do Chico Mendes, mas até que ele se implante, até que ele tenha condições de caminhar com as suas próprias pernas, e a gente espera que seja o mais rápido possível, essa administração ainda vai ser compartilhada com o IBAMA. Alisson Coutinho, parabéns pelo trabalho que você faz à frente do IBAMA aqui em Minas Gerais. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu quero aproveitar e agradecer a você, telespectadora, a sua sempre audiência.